Queridos irmãos, graça e paz do Senhor. É bom estar com vocês novamente e juntos podermos refletir, aprender sobre um tema tão importante, especialmente importante para mim também, porque vivemos em tempos muito difíceis em relação ao entendimento do que é uma família cristã. A Igreja de Cristo sofreu durante toda a sua história vários ataques. Ataques sobre a doutrina, ataques sobre a divindade de Cristo, sobre a humanidade de Cristo, sobre a infalibilidade, inspiração, inerrância das Sagradas Escrituras, ataques sobre a validade e a veracidade da Trindade Santa. Durante toda a história da Igreja, nós vamos encontrar que os cristãos sempre tiveram embates importantes e severos em relação à doutrina. No nosso tempo, praticamente não temos nada que desafie a Igreja com grande peso em termos dogmáticos, em termos doutrinários. Já estamos bem estabelecidos no que se refere à nossa crença e o nosso entendimento sobre as principais doutrinas cristãs. Mas há uma doutrina específica que é muito atacada e sorrateiramente atacada no nosso tempo. É a doutrina da família. A família cristã é uma doutrina bíblica. Comumente você não vai encontrar nos livros de teologia sistemática um capítulo sobre família cristã, né? Como você não vai encontrar na maioria de teologias sistemáticas um capítulo sobre oração. Mas oração também é uma doutrina, família também é uma doutrina. A grande questão é que, e a grande diferença, posso dizer assim, é que se alguém na igreja disser que não crê na Trindade, não crê em Cristo, não crê na Bíblia como palavra inspirada de Deus, nós consideramos essa pessoa não crente. Não é assim, meus irmãos? Mas tem invadido as nossas igrejas várias crenças distorcidas a respeito do que é uma família. As novas propostas do nosso tempo, que têm o seu nascedor, a sua manjedoura, dentro de ideologias, de filosofias e de compreensões pós-modernas do que é família. Quando nós falamos de pós-modernidade, sabemos que uma das principais características da pós-modernidade são crenças líquidas, nada sólido e nada que venha de uma tradição ocidental cristã. Então, tudo isso, basicamente, precisa ser desconstruído. Nos últimos escritos do filósofo Karl Marx e Engels, eles deixaram muito claro que a família precisa ser destruída, aniquilada, porque ela é a maior ameaça para o avanço das ideias filosóficas de Marx e de Engels, que nós conhecemos muito bem como marxismo, no desenvolvimento dele, o comunismo. Nós temos um grande desafio, porque novos formatos têm aparecido. Trisal, relacionamento entre 3 pessoas. Um dia desses vi uma atriz famosa dizendo que vivia agora o mais belo momento do seu casamento. Então o entrevistador perguntou por quê? Mas porque agora o meu casamento é entre mim, meu marido e minha mãe. E este formato de tríade, né, num relacionamento conjugal, é diabólico. Não é bíblico. Nós temos clara revelação do Senhor que o casamento é monogâmico. Houve um período da história do povo de Deus em que houve poligamia, bigamia. Mas esse não foi o padrão estabelecido por Deus no início. Jesus disse isso lá no capítulo 19 de Mateus. No princípio, Deus criou o homem e a mulher. O padrão sempre foi monogâmico, heterossexual, né? Diga-se de passagem, e não basta ser apenas monogâmico, deve ser heterossexual. E esse padrão é replicado nas escrituras várias vezes. Às vezes só se pega exemplos como Abraão, teve um relacionamento polígamo, ou Jacó, que teve um relacionamento polígamo, mas se esquece de Moisés, que teve um relacionamento monogâmico, de Noé, que teve um relacionamento monogâmico, de Isaac, que teve um relacionamento monogâmico, de Pedro, o apóstolo, que teve um relacionamento monogâmico, e vários outros personagens da Escritura que tiveram relacionamentos monogâmicos.
Então, o padrão da Escritura é um relacionamento heterossexual monogâmico. Essa é a norma das Sagradas Escrituras. Mas nós temos no nosso tempo vários formatos alternativos. Então, vez por outra, nós ouvimos falar de um projeto de lei que quer tirar dos registros de nascimento das crianças a nomenclatura pai e mãe, colocar como alguma coisa ali, né, como cuidadores, alguma coisa dessa natureza, para descaracterizar de fato o que o Ocidente crê como família. Mas nós vamos avançar muito nessa reflexão. Eu gostaria que você abrisse a Bíblia comigo em Gênesis, capítulo 17, versículo 7. Livro do Gênesis, capítulo 17, versículo de número 7. E vamos partir desse texto para toda a nossa reflexão nessa noite. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança, o que é que diz aí, irmãos? Perpétua, para ser o teu Deus. E mais? E da tua descendência. Né? O texto fala de Abraão, da aliança de Deus com Abraão e com a descendência de Abraão. Com base nisso, nós vamos pensar sobre o que é família cristã. Ao tratarmos sobre esse tema, precisamos, de fato, lidarmos com conceitos, porque os conceitos nos norteiam. Para que nós entendamos uma coisa, nós precisamos conceituar esta coisa. Nós vamos conceituar isso. Mas permitam-me começar falando de alguns problemas do nosso tempo, ou continuar falando de alguns problemas do nosso tempo, que prejudicam o nosso entendimento sobre o que é uma família e sobre o que é uma família cristã. A diferença? Sim, a diferença. O que é uma família para o que é uma família cristã. Nós vamos delimitar tudo isso. O primeiro problema que nós temos, irmãos, é que quando nós falamos de família hoje, nós não estamos falando algo no âmbito privado. Estamos falando também algo que está e é alvo de discussões políticas. Então, falar de família é falar de uma temática política, ética, que está em pauta. E há várias ideias novas, investidas novas, contra o que nós entendemos ser uma família, de fato. Então, desde limitar o tipo de disciplina que os filhos vão receber, a quantidade de filhos que um casal pode ter, ou a forma que aquele casal deseja educar os seus filhos. Nós vivemos um tempo e ouvimos, e eu vou relatar aqui para vocês algo que eu ouvi várias vezes, o secretário de Educação de vários estados do Brasil, dizendo claramente: as crianças não pertencem aos pais, elas pertencem ao Estado. O Estado é dono das crianças. Isso é dito abertamente, isso não está sendo dito veladamente. Você pode encontrar isso de forma muito simples e muito clara e muito aberta sendo falado. Então nós temos uma questão política que envolve não apenas a natalidade, não apenas a forma que nós educamos filhos, mas também em relação ao casamento, que é casamento. Nós temos também um problema cultural. Em grande medida, nossa cultura latino-americana é moldada pela filosofia marxista. Então não é incomum, por exemplo, nós temos vários problemas dentro de nossas igrejas com respeito ao entendimento do papel de cada cônjuge. Esse é um problema gritante dentro das igrejas evangélicas, um problema cultural que não vem apenas dessa matriz ou desse leito filosófico, mas de questões práticas. Por exemplo, nós temos dentro de nossas igrejas talvez algumas pessoas que tenham uma formação filosófica e que aderem ao marxismo de forma mais consciente. É claro que existe.
O marxismo é a origem de toda filosofia comunista. Então, marxismo é materialista. Para o marxismo, Deus é desnecessário ou não existe. Então, se Deus é descartável, nós temos uma ruptura com o padrão moral do cristianismo, certo? Amém, irmãos? Entenderam? Se Deus é desnecessário, também é desnecessária a ética judaico-cristã. Então se reestrutura tudo. Se você aniquila Deus e aniquila a religião, você tem o papel limpo para escrever tudo que você quiser. Agora, mas não é apenas esse o problema. É a formação cultural do indivíduo. Dentro de lares adoecidos, dentro de famílias que muitas vezes foram cristãs, mas não refletiram a sua fé cristã dentro do seio familiar. O problema da falta de estrutura familiar desencadeia uma série de outros problemas e repete-se muitos erros da vida dos pais nos filhos. Um exemplo bíblico. Vocês se lembram de que Deus havia dito para Abraão ir para a terra de Canaã, e quando ele estava lá, a fome se instala em Canaã. Se lembram disso? E então Abraão se aperreia, né? E diz, a gente vai para o Egito. Deus não mandou Abraão ir para o Egito. Deus mandou Abraão ficar em Canaã. Ir para o Egito era uma desobediência contra Deus, contra a palavra que Deus tinha dado, que ia abençoá-lo e que ia sustentá-lo. Abraão foi para o Egito. Indo para o Egito, ou todo aquele processo de decisão, ele conversa com sua esposa, Sara. Ele diz o seguinte, minha filha, é o seguinte, você é uma senhora bonita. E quando nós chegarmos lá, possivelmente, alguém vai interessar-se por você. Então eu vou dizer que você é minha irmã. Havia um parentesco ali de meia-irmandade entre os dois, né? Mas ela era esposa. E quando chega lá no Egito, dito e feito, o faraó botou os olhos na esposa de Abraão e ele disse, pode ir na paz, você é minha irmã. E ela foi. Por sua misericórdia, Deus impediu que o adultério acontecesse, mas Abraão entregou sua esposa para o adultério. Isso se repete depois. E Deus vai ao rei de Gerar e diz, não toque nessa mulher, porque ela é mulher profeta. E se você tiver relação adúltera com ela, eu vou matar a sua casa toda. Deus interviu. Então o rei manda chamar Abraão e diz quase assim, você está ficando doido, é? De ceder a sua mulher para mim. Você não disse que era sua esposa, disse que era sua irmã. Deus impediu novamente. Perceba que a mesma coisa acontece com Isaac. Isaac comete o mesmo pecado que seu pai. Perceba que nos muitos relacionamentos de Davi também foi um polígamo. Salomão segue os pecados do seu pai. E faz mais, né? 700 mulheres e 300 concubinas. Por questões políticas, por questões pecaminosas, e que todos esses casamentos levam Salomão ao pecado de idolatria. Então, uma casa desestruturada pode gerar novos casamentos dos filhos também desestruturados. Numa casa onde o pai não é o líder, possivelmente o filho não será no seu casamento. Possivelmente. O que acontece muitas vezes na nossa região, por exemplo? E se eu mentir na minha historinha que eu vou contar agora, vocês me dizem, viu? Vamos lá. Uma mulher ficou sozinha, abandonada pelo seu marido, que abandonou a casa, ela, os filhos. E ela trabalhou, no nosso contexto aqui no Agreste, talvez costurou, foi para a feira, vendeu, criou seus filhos aos pés das máquinas de costura. Suas filhas foram crescendo e trabalhando ali naqueles fabricos também. E em algum momento da adolescência, aquela mãe cristã começa a dizer às suas filhas, nunca confie em homem. Não dependa de homem nenhum. Porque você viu o que o seu pai fez comigo. Seja independente. Já ouviram alguma história dessa natureza? Essas moças, né, que crescem, talvez, meus irmãos, nunca tenha lido nada
sobre o feminismo, que é uma vertente do marxismo. Mas em termos práticos, elas cresceram com esta mágoa do abandono do pai e agora elas querem, talvez até casar, mas sem nenhum resquício, nenhuma possibilidade de liderança masculina sobre sua vida. Porque ela cresceu ouvindo, seja independente, não dependa de homem. Eu já escutei muitas mulheres me dizendo: pastor, eu abri mão de tudo de bom que eu queria para minha vida para criar os meus filhos e meu esposo me trata assim. E a minha pergunta foi a seguinte: você acha que realmente algo seria melhor do que seus filhos? Você acha que realmente algo seria melhor do que dedicar a sua vida aos seus filhos? A fé cristã é uma vida de dedicação ao outro. Por causa de um homem divino que dedicou a sua vida por outros inimigos, é que nós somos salvos. Não há nada mais importante do que dedicarmos a nossa vida para a glória de Deus, à nossa família. Mas essas pessoas crescem no meio dessa dificuldade cultural, que envolve problemas emocionais, psicológicos, religiosos e tudo isso. Nós temos também um problema religioso, de falta de ensino bíblico sobre o assunto, de falta de instrução bíblica em nossas igrejas, não só proferida, mas aplicada. Como nós devemos entender o nosso papel quanto homens. Homens, se nós crescemos, deixa eu dizer uma coisa aqui, com todo respeito, mas com toda a franqueza bíblica. Se nós crescemos em um ambiente em que os nossos pais no sentido de homens, os nossos pais não foram um exemplo para nós, o nosso maior modelo de homem é Cristo. Se eles não imitaram Cristo, nós devemos imitar Cristo. Se eles não foram um exemplo maduro e fiel às Escrituras que nós precisávamos ter, não justifica nós vivermos toda a nossa vida familiar replicando ou reverberando os erros dos nossos pais, agora nos nossos casamentos. Mas muitas vezes acontece que, mesmo o pai estando presente e não assumindo a sua posição de líder, de instrutor dos seus filhos, sejam meninas ou meninos, a mãe toma essa frente e muitas vezes guia esses meninos de forma errônea, distante do que a Escritura ensina. Então não ensina o menino a ser corajoso, não ensina o menino a ser provedor, não ensina o menino a ser trabalhador, não ensina o menino a ser independente, não ensina o menino a ser líder. Começa com coisas pequenas. Não vai lá para dentro não, viu? Senão o velho do saco vai pegar você, tá tudo escuro ali, ele tá lá. Ele vai botar você no saco, vai levar para longe de mamãe. Aí vai nutrindo um sentimento de medo, de temor no coração daquela criança. Há alguns anos eu ouvi uma história muito interessante, que quando um rapaz casou-se com sua esposa, a mãe dele pediu para que eles morassem em cima, na casa de cima. E eles foram. E no primeiro dia depois da lua de mel que estava em casa, a mãe dele subiu lá e chamou a esposa do filho. E disse: olha, uma coisa muito importante que eu não posso esquecer de lhe dizer. Todos os dias à noite, você precisa fazer o todinho dele para ele tomar. Porque ele não dorme bem se não tomar o todinho. Isso é importante, não esqueça. Está sendo gravado, minha gente. Se essa pessoa assistir, ela vai saber que eu falei. E aí a moça ficou indignada. Como é que a tua mãe vem aqui me pedir para eu fazer o teu todinho? Uma semana depois, a irmã foi lá. Todo mundo crente, viu? Todo mundo crente. Meu filho, você já tomou o seu todinho? Eu disse: não, mãe, eu não tomei ainda não. Ela não chegou da faculdade ainda. Disse: eu vou fazer o seu todinho. E a mãe foi lá, fez o todinho e levou o todinho para ele. Tinha que ser nem frio demais, nem quente demais. Tinha que ser morno. Tinha um ponto certo que a mãe sabia. E a nora tinha que aprender também. Então, esse excesso de proteção, né? Excesso de proteção. Casou, mas ainda continua interferindo. Isso, se o homem não tiver uma visão bíblica sobre o assunto, não frear a mãe, né? Porque é ele que tem que fazer isso, não é a esposa. Mãe, eu casei, certo? Então a senhora continua sendo minha mãe, eu lhe amo.
Mas a senhora não pode invadir essa esfera da minha casa, do meu casamento. Né? É o marido que tem que fazer isso, não é a esposa. Né? Do outro lado, a mesma coisa. Se os pais da noiva começam da esposa ou noiva começam a intervir muito, é ela que trata com os pais, e não ele. Ela preserva o marido e o marido preserva ela. Amém, meus irmãos? Deve ser assim. Porque senão a coisa vai bagunçar. Então toda essa cultura desmantelada, vamos dizer assim, que a maioria de nós veio, né? Porque se nós fôssemos em qualquer igreja e perguntássemos assim, quem aqui cresceu numa família cristã saudável? Não é a maioria, irmãos, infelizmente. Isso é triste dizer. Por isso que é urgente que seja tratado o assunto. Não apenas numa palestra, mas na vivência da igreja, no aconselhamento bíblico, no acompanhamento de famílias, nas visitas dos presbíteros, dos pastores, não é? A visita é um ponto extremamente importante. Então imagine só, uma visita pastoral muito simples. O pastor, um presbítero, perguntar ao marido daquela casa: meu irmão, você tem lido a escritura e orado e feito o culto doméstico com a sua família? Na frente da esposa e dos filhos, viu? Ele não vai mentir, irmãos. Se ele é crente, ele não vai mentir. Ele vai dizer, tenho feito ou não tenho feito. Esse é o cuidado com essas famílias. Isso não é perguntado a ele para envergonhá-lo. É para instruí-lo. Você, homem, você é o líder da sua família. Você é o pastor da sua casa. Você é aquela pessoa que tem a responsabilidade de conduzir sua família a Cristo. Quando nós falamos sobre esse assunto de família, conferências, né, em muitas igrejas, às vezes, eu sou chamado para falar, por exemplo, sobre a submissão feminina. Né? É algo que incomoda demais muitas mulheres cristãs. Mas deixa eu dizer uma coisa, às minhas irmãs aqui. Se você acha isso pesado, a submissão feminina, entenda o seguinte, há um mandamento mais pesado aos homens. Porque as mulheres, as esposas, em nenhum momento a Escritura disse assim, morra pelo seu marido. Mas aos homens o Senhor disse, Jesus se sacrificou pela esposa. E um homem tem que se sacrificar pela sua também. Aos homens o Senhor diz, morra pela sua esposa. Mais pesado ou não? É um peso muito maior. Mas vamos prosseguir. E é uma família cristã? Vamos conceituar, então, depois de todos esses problemas. A família cristã é a união de pessoas provenientes de um tronco matrimonial. A família cristã é a união de pessoas provenientes de um tronco matrimonial. É a primeira coisa que nós temos que entender. A família nasce com a junção de um homem e uma mulher. Um desvio característico do ensino das Escrituras é quando há uma união homossexual. Não é possível a geração natural de uma família com dois homens, nem com duas mulheres. Mas aí pode vir a pergunta, pastor, mas há casais também que não é possível para eles, fisiologicamente falando, gerar filhos. Isso acontece por causa de um efeito iniciado lá atrás do pecado que destrói toda a harmonia da criação. Então, essas imperfeições fisiológicas podem acontecer, mas isso não permite que haja um casamento homossexual por conta desse fator. E outra questão possível nas Escrituras está na continuidade desse conceito meu. Veja, vou voltar do início. A união de pessoas provenientes de um tronco matrimonial ou admitidas por adoção. É surpreendente essa questão para nós, talvez, por uma falta de consciência bíblica. Veja bem. A rainha Esté era filha adotiva do seu tio Mardoqueu. Lembram-se disso, irmãos? Era filha adotiva de Mardoqueu. Nosso Salvador era filho adotivo de José. É triste ouvirmos alguns cristãos dizendo, não, mas eu conheço fulano, beltrano, ciclano, sei que lá, que adotou um filho, e toda a história que eu conheço de um filho adotivo não vai dar certo.
Se nós olharmos para a Escritura e para a nossa própria história, das nossas famílias, veremos também que muitos filhos biológicos não deram certo. Né? Vemos isso. Não precisa ir muito longe. Veja Esaú e Jacó. Não precisa ir muito longe. Esse não é um critério. Nós somos filhos adotivos de Deus. Deixa eu explicar isso. Quando Paulo usa em Gálatas 4 a palavra Abba para Deus, né? Que é uma palavra que é um termo carinhoso em relação ao pai. É tipo papaizinho, né? Ou pai amado. Naquele contexto neotestamentário, as pessoas tinham escravos que trabalhavam nas propriedades. Nenhum escravo que trabalhava ou dentro da casa ou na propriedade podia chamar o senhor da propriedade de Abba. Devia chamá-lo de senhor. Apenas os filhos podiam chamá-lo de Abba. Então o que foi que Deus fez? Deus enviou Cristo para morrer por nós e para pegar os escravos que estavam fora, colocar dentro da casa e dizer assim: agora vocês podem chamar Abba. Nós fomos adotados. A família cristã também é estendida através da adoção. Adoção de crianças. Então, esta união provém do casamento, está estabilizada numa relação de amor, cuidado, respeito, provisão intelectual, emocional, física e espiritual. Isso se estende do marido para com a esposa, da esposa para com o marido, do pai para com os filhos, da mãe para com os filhos. Uma relação de amor, respeito, provisão intelectual para os filhos, emocional para o marido, esposa e os filhos, física e espiritual. Há muitas famílias cristãs que acham que apenas pagar uma boa escola, o plano de saúde, levar para a igreja no domingo, já está cumprindo a missão. Levar na ReHap para comprar uns brinquedos de vez em quando. Dar um celular, dar um videogame. Então cumpriu a missão. Não. Se há provisão apenas material, mas não há provisão emocional e espiritual, há falhas nessa condução familiar. E falhas que vão ter o retorno. Já conversei com várias jovens famílias, várias jovens pessoas que me disseram assim: pastor, meus pais me deram tudo, me deram viagem para Disney com 15 anos, me deram carro com 18 anos, me deram tudo o que eu quis. Eu estudei nas melhores escolas, mas tinha um fator: meus pais não estavam lá. Eles nunca estavam presentes. Eles me levavam para a igreja, mas a vida na igreja era no domingo. Não tinha a vida familiar cristã na casa. Na minha casa. Irmãos, os puritanos faziam sempre uma mesa grande. Não sei se vocês já viram os mais maduros. Lembram daquelas mesas que tinham gavetas? Isso se origina com os puritanos. O uso dessas mesas com frequência, né? Claro que nos palácios já existia esse tipo de coisa. Mas o uso frequente e popular começa com os puritanos. Porque em cada gaveta tinha uma Bíblia e um catecismo. Sempre que se assentavam na mesa para comer, a palavra do Senhor devia ser lida, ainda que brevemente. O nome do Senhor devia ser invocado em oração. E ali o catecismo era também relembrado. Hoje, nós nem sentamos na mesa. Para que mesa? Para que tem mesa na casa de muita gente? Para botar um jarro, um arranjo, uma coisa dessa natureza, né? Nós temos horários muito diferentes. Nós talvez ainda almocemos juntos no domingo. Nós não oramos mais antes das refeições. Onde está Deus? Podemos ter nos perdido de Deus dentro da nossa própria casa. Mas o Senhor nos chama de volta. Famílias saudáveis serão geradoras de uma igreja saudável. É uma consequência natural. Famílias que invocam a Deus no seu lar terão a presença de Deus
gloriosamente manifestada na adoração pública. Tenha certeza disso? Nós subestimamos demais os ensinos cristãos para nossas famílias. A família não apenas provê tudo isso, mas faz isso em compromisso com a palavra de Deus inserida na vida familiar, aplicada na vida familiar. Eu não digo ao meu filho que ele não faça algo errado porque é errado ou porque eu estou mandando, ou aquele velho dito, né? Meu filho é o seguinte, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Estou dizendo que não, então é não. Essa não é a forma cristã. Essa não é a forma cristã. Há alguns meses, eu acho que há um ano mais ou menos, nós estávamos ensinando a Miguel o catecismo para crianças, e naquela semana nós ensinamos a ele sobre a pergunta que fala sobre o pecado, que é a desobediência à lei de Deus. Então, em um dia comum em casa, eu estava trabalhando no meu escritório, minha esposa estava fazendo os afazeres domésticos. Ele desobedeceu à mãe. E então, fez o que não devia, e eu ouvi, e fui lá onde ele estava brincando no seu quarto. Eu disse, meu filho, você lembra-se do que nós estudamos ontem no catecismo? Qual foi a pergunta que nós estudamos? Ele disse, o que é o pecado, papai? Eu disse, não esqueça disso. Qual é a resposta? Ele disse, é a desobediência à lei de Deus. Eu saí. Ele saiu atrás, foi no quarto e abraçou a mãe e disse, me perdoe, mamãe, eu pequei. 3 anos ele tinha. Naquela mesma semana, ele saiu com outra pérola. Nós estávamos conversando e ele disse, papai, o que é adoração? Eu disse, como é que eu vou definir agora para ele, para que ele entenda? Ele disse, eu já sei. Aí pegou um papelzinho que ele tinha pintado um coração e rasgou. Eu disse, você sabe o que? Ele, adoração é isso, papai. Rasgar o coração. Eu vou dizer que essa frase é minha, vou escrever um livro. É meu filho, então tá ligado a mim. Eles aprendem. Agora, esse ensino precisa ser aplicado em toda e qualquer oportunidade. Por isso que o catecismo é útil. Porque ele educa não apenas o filho, ele educa também os pais, né? Então nós vamos questionando. O que é que a Bíblia diz em tal texto que você aprendeu? O que é que a Bíblia diz em qualquer... Hoje ele fez uma coisa interessante também. Eu estava dando banho nele para vir. Aí ele pegou um balde assim, começou a jogar no corpo assim. Ele disse, papai, eu estou lavando o meu coração. Eu disse, por que você está lavando o seu coração? Ele disse, porque meu coração está sujo do pecado. Eu disse, você acha que a água limpa o seu coração? Ele disse, não, só Jesus limpa meu coração, não é? Eu disse, só Jesus limpa seu coração. Jesus vai limpar meu coração? Papai disse, vai. Ele vai. A palavra precisa ser aplicada, não apenas aos filhos, mas à nossa própria vida conjugal. Me lembro de um casal que eu atendi que eles viviam numa tensão assim, de 220 volts. Era qualquer coisa. Era porque o outro ia no gabinete, porque um tomou o travesseiro do outro de noite, e era assim, nessa natureza. Uma vez foram lá, as mulheres chorando, desesperadas, pastor, me ajude, conselhe esse homem, o que foi que ele fez? E ele foi na padaria, eu pedi um picolé, ele não quis comprar, porque ela disse que era muito caro. Eu disse, Farão, você não deu picolé ela não? Ele disse, 10 reais no picolé, pastor, dá 10 reais no picolé pra essa mulher. O problema não era o picolé. O problema era a atenção. E aí eu disse a eles, leiam Provérbios. Todos os dias, durante um mês, vocês lerão um capítulo de Provérbios. Juntos. Irão aplicar ao relacionamento de vocês. Todos os dias. E eles fizeram isso. Na metade do caminho, eles vieram e disseram, pastor, a gente vai parar. Não dá certo, não. Esse negócio de ler Provérbios junto, não. Eu disse, por quê? Porque eu leio e eu começo a dizer a ela, ó, tá vendo? Tu errasse aqui, ó. E ela dizendo, no outro, mas no outro tu também caiu. E aí daqui a pouco a gente começava a brigar. Então não dá certo, não. Eu nem vou ler mais a Bíblia junto com ela, porque senão a gente vai brigar. Eles estão lendo a Bíblia errado. Porque devem ler e ler para si.
reconhecer os seus pecados e orarem juntos. Meus irmãos, se nós, como casais, no momento do calor de uma discussão, parássemos e orássemos e pedíssemos a direção do Senhor para a resolução do problema, a coisa seria estancada na hora. Mas na discussão, na discórdia, nós esquecemos que a gente é crente, esquecemos de Jesus, esquecemos das Escrituras, esquecemos, até usamos palavras não evangélicas muitas vezes, ou não é assim? Não ortodoxas, né? A palavra deve ser aplicada a toda a nossa vida. Toda a nossa vida. Veja que quando Deus fala com Adão, com Abraão aqui, ele diz: meu pacto é contigo e com a tua descendência. Contigo e com a tua descendência. Então, veja só. A doutrina da família é tão importante nas Escrituras, e a Escritura começa falando de família. Nós temos a criação do Éden, e Deus coroa a criação do Éden, criando o homem e a mulher e colocando lá. Lá. E mais do que isso, na cultura egípcia, o sol era um deus, o mar era um deus, a lua era um deus, os astros eram deuses, animais eram deuses. Uma cultura politeísta. Nós tínhamos ali também uma cultura de adoração profunda a esses deuses, em templos construídos. Pirâmides serviam como templos. E estatuetas eram cultuadas também, além de pessoas, de animais. O faraó era tido como um deus encarnado, um deus vivo. Quando Deus tira o povo do Egito e dá Gênesis a Moisés, manda Moisés escrever Gênesis, o povo estava no deserto, irmãos, e acabado de sair. Então, o povo tinha passado mais de 400 anos no Egito. A mentalidade, mesmo como hebreus, a mentalidade era muito egípcia. Era muito secularizada para aquela época. E o Gênesis vem reconfigurar a visão de mundo do povo. E começa-se a partir da família, perceba? A partir da narrativa sobre o casamento e a geração de filhos. Deus diz: criou Adão, criou Eva, que era um complemento, né? Assim diz o texto, que quando Deus entrega Eva a Adão como um pai que entra com a noiva na igreja, porque a cena é assim, né? Deus traz Eva para Adão e ele diz, então, agora sim, ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Então, Adão estava sendo completado ali. E Deus dá mandatos àquela família. Abra agora a sua Bíblia comigo em Gênesis 1, versículo 26. Gênesis 1, 26, um texto que você já leu inúmeras vezes. Mas leia ele agora com foco nesse tema que nós estamos tratando. Sobre família. Também Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar. Esse domínio é o que nós chamamos de mandato cultural. Seres humanos seriam vice-regentes na criação. Deus estava dando a eles autoridade na criação, para governá-la, abaixo de Deus, mas para governá-la. Então, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus criou homem e mulher, criou, numa tradução mais antiga, macho e fêmea. Há uma designação importante aqui em termos biológicos, fisiológicos, macho e fêmea, caracterizados para cumprir o que Deus idealizou para a família. O homem foi formado em termos físicos e espirituais como um homem. A mulher foi formada em termos físicos e espirituais como mulher. O corpo dela é formado para um objetivo. O corpo dele é formado para um objetivo. E a alma está no corpo certo, não está no invólucro errado. Amém, irmãos? Essa história de que alguém nasceu com o corpo errado, isso é um efeito da queda. Deus não erra.
Deus não criou nas carreiras os seres humanos e botou, troquei a alma de um, botei, e agora botei a alma da mulher no homem, agora tá feito, vai estar perdido, vou fazer o que agora? Não acontece isso. O pecado é que inclina o homem para desejos que Deus abomina. Amores que Deus abomina. Uma vez, um rapaz, muito sincero, veio conversar comigo, ele era homossexual. Veio ao meu gabinete conversar. E ele disse, pastor, se eu me tornar crente agora, se eu professar Jesus agora, Deus vai tirar de mim o desejo homossexual? Fiz pergunta, né? Fiz pergunta. Eu disse, olha, mesmo que você continue sendo tentado, haverá uma diferença muito grande na sua vida. O pecado não terá mais poder sobre você, porque Jesus será o seu Salvador. Ele disse, mas se eu me converter sinceramente, eram muitas perguntas sinceras e muito interessantes, mas se eu me converter sinceramente, você acha que um dia, pastor, eu vou ter desejo sexual por uma mulher? Eu disse, ainda que você não tenha. Você deve amar a Deus acima de todas as coisas. Mas Deus pode fazer isso se Ele quiser. Ou não faz se Ele não quiser. Ele me disse, agora me responda uma pergunta. Eu vivo com um companheiro há mais de 3 anos. Um homem. Pastor, e eu o amo. Uma pergunta fácil. Eu o amo, pastor. E é um amor muito sincero, muito profundo. A gente se ama. Eu não tenho como entender que esse amor não veio de Deus. Olha só. Porque a Bíblia diz, pastor, que Deus é amor. Então, eu não tenho como entender quando o cristianismo fala sobre essas coisas. Eu estava lendo na minha Bíblia em casa o texto dizendo que os homossexuais não herdarão o reino dos céus. Os passivos e os ativos. Mas como assim? Se eu amo uma pessoa do mesmo sexo, é porque Deus colocou amor em mim. Um raciocínio linear, mas errado. Biblicamente errado. Então levei aquele jovem a 1 João 2, 15 a 17. O texto nos diz ali, não ameis o mundo, nem o que há no mundo, porque a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida não procede de Deus, mas do mundo. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Nós podemos amar coisas que Deus proíbe, que Deus não ama e que Deus abomina. Amarmos alguma coisa não é sinônimo que Deus abençoa aqui. Não é sinônimo. Podemos amar a coisa errada. Podemos amar a coisa errada. Não é? Por exemplo, é legítimo e abençoador Deus nos dar um casamento? Sim ou não? Sim. É legítimo e abençoador Deus nos dar uma boa igreja saudável bíblica? Sim ou não? Sim. É legítimo e abençoador Deus nos dar filhos? Sim. Mas nós podemos amar os filhos mais do que a Deus? Podemos. Não devemos. Podemos amar a igreja mais do que a Deus? Temos. Mas não devemos. Podemos amar mais o cônjuge do que a Deus? Podemos fazer isso. Mas não devemos. Quando eu digo podemos é porque nós temos o poder de fazer isso. Mas não devemos. Deus não quer que amemos menos a família. Deus não quer que amemos menos o cônjuge, menos os filhos, menos a igreja. Deus quer que o amemos acima de todas as coisas. Pode amar muito tudo que é legítimo que Deus lhe dá, mas Deus deve ser mais amado do que tudo. Porque se nós não amamos a Deus acima de tudo, vamos amar todas as outras coisas de forma errada. Se Deus não está no lugar em que deve estar na nossa família, tudo estará fora de lugar. Tudo, absolutamente tudo estará fora de lugar. Ainda que tenhamos intenções nobres. Aqui nós também observamos um outro versículo, veja. Versículo de número 28. E Deus os abençoou e lhes disse,
Sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra, sujeitem-na, dominem-a. Aqui nós temos um mandato social. Sejam fecundos. Família cresça. Tenham filhos. O Senhor ordenou. E até hoje o Senhor ordena, viu? A ordem permanece. Tem alguém aí por aí dizendo que isso aqui não é para hoje, eu não sei de onde tirou. A ordem permanece. Casais crentes que são saudáveis devem ter filhos. É doutrina bíblica. Não, não quero porque atrapalha, não quero porque eu não vou viajar, eu não quero porque é caro. Não são posições bíblicas. Uma vez numa palestra, uma pessoa me interrompeu e disse assim: eu acho que se um casal crente não gosta de crianças, não deveria ter. Veja que pergunta. Meu Deus, como é que eu vou responder isso? Vou responder como um pastor responderia, né? Minha irmã, eu não posso consertar um pecado cometendo outro. Minha resposta é essa. Como é que um casal crente não gosta de crianças? Se não gosta, odeia, né? Não se pode consertar um pecado cometendo outro. Uma coisa é Deus não querer abrir a madre. Aí é a soberania divina. Outra coisa é uma posição deliberada contra o mandamento. Sejam fecundos. A igreja, veja só, aqui nós estamos lidando com várias questões. Primeiro, entendermos que a igreja não cresce apenas quando pessoas convertem-se. Essa é uma forma da igreja crescer. A igreja cresce quando os filhos nascem também. E que Deus dê muitos filhos à igreja. Muitos filhos à igreja. Eles são filhos da aliança, filhos do pacto. Mas, pastor, você não se incomoda não, os meninos chorando no culto, não? Não. Não me incomoda, não. Deixa eles chorar. Estão vivos. Né? Ou está com fome, ou está com sede, ou quer mamar, quer trocar fralda. Ele está chorando por algum motivo. Você não se incomoda não, um bocado de criança dentro da igreja? Eu não me incomodo, não. Eu acho bom que a igreja tenha muitas crianças. Porque Jesus disse assim: não impeçam elas de virem a mim. Isso é os discípulos. Mas a gente está desobedecendo isso. Não impeçam as crianças de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. O mandato aqui é social, mas não se refere apenas à geração de filhos. Se refere à manutenção do casamento. Há um outro mandamento na Escritura que se refere à manutenção da vitalidade e saúde do casamento. O mandamento não adulterarás. Ali não é apenas a proibição do adultério. Ali é um mandamento, o lado positivo do mandamento é a manutenção positiva do casamento. Amando, cuidando, zelando pelo cônjuge. Mano, você não vai zelar pelo seu marido, chamando ele de jumento, besta quadrada, coisa dessa natureza. Ainda que ele mereça, às vezes, né? Mas não diga isso com o bichinho. Da mesma forma você, varão. O respeito faz parte da nossa fé. Paulo disse, irmãos, a vossa palavra seja temperada com sal. E isso também se refere ao cônjuge, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo também se estende ao cônjuge, ou em primeiro lugar a ele, que é bem próximo, né? O meu próximo é aquele que precisa de mim. Então a minha esposa é o meu próximo imediato. Meu filho também. Então como é que eu vou cuidar do próximo lá fora e eu não vou cuidar da minha casa? Como é que eu vou estar preocupado? Veja, com ação social, assistência social, tudo isso é legítimo e importante, tem que ser feito. Mas eu vou ganhar o mundo e perder minha família? Vou ajudar muitas pessoas lá fora e ver os meus definhando por afeto, por amor. Então, em muitos nossos contextos é assim. Não, pastor, eu não abraço meus filhos nem minha esposa, porque eu não cresci nesse contexto, meu pai não era assim, minha mãe não era assim. Mas você tem que ser, porque a Bíblia diz que nós devemos amar aqueles que Deus nos deu. Rompa com essa casca. Rompa. Olhe para Cristo. Jesus estava com as pessoas.
Jesus tocava nas pessoas, ele se alegrava, ele comia com as pessoas, ele chorava com as pessoas. O modelo é Jesus. O modelo é Jesus. Mas, pastor, é difícil, eu sei, a mudança é dolorosa. Mas são os frutos do Evangelho, frutos dignos de arrependimento. Restauremos o nosso entendimento sobre o que é a vida conjugal e Deus vai restaurar a nossa vida conjugal. Talvez alguns até pensem, mas eu acho, pastor, que não tem mais jeito. O negócio está tão ruim, mas tão ruim, que até a respiração dele ou dela eu não aguento mais ouvir. Eu estou abusado até com a respiração. Não aguento nem ouvi-lo mastigar. Não aguento. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Diz a Escritura no início do Gênesis que a terra era sem forma e vazia. Havia trevas, mas o Espírito pairava sobre a face das águas. E o Espírito deu forma a essa desordem. Deus é especialista em transformar caos em cosmos, em ordem. O nosso casamento pode estar um caos, mas Deus pode organizá-lo. Pastor, eu não sinto mais nada. Não tem amor, não tem nada. Vamos lá. Nós somos latino-americanos, então nós somos muito fervorosos nas nossas afeições. Né? A gente ama tudo, a gente ama o time de futebol, a gente ama o carro que a gente tem, a gente ama o gato, a gente ama o tênis, a gente ama o celular, a gente ama muitas coisas. Nossa relação é de muita efervescência com as coisas. Então a gente sempre acha que o amor é essa questão relacionada à paixão, a atração por algo. Vamos lá. Jesus disse assim: ame seu inimigo. Você acha que tem a ver mesmo com a afeição apaixonada do coração? Você acha que Jesus estava dizendo, olha, a partir de agora, veja, você é crente, viu? Seja apaixonado por quem lhe persegue. Agora, ame de morrer. Abrace, beije, dê presente, mande coraçãozinho no WhatsApp. Você acha que é isso mesmo que Jesus está dizendo? Não. Amar é um mandamento. Amar é uma ordem. Amar tem a ver com obediência. Se você decide obedecer, Deus vai lhe ajudar a obedecer. Caminhar, senão eu vou ficar falando até meia-noite aqui para vocês. Tem vários outros temas dentro desses aqui. Como vida íntima do casal, como a importância do lazer, da distração saudável para a família, que nós poderíamos tocar hoje, mas que não dá tempo, porque temos várias coisas a considerar aqui ainda. E eu quero abrir um pouquinho no final para vocês perguntarem. Talvez se vocês cutucarem com alguma pergunta, eu fale mal alguma coisa do que eu não falei agora, né? Mas permitam-me prosseguir aqui, fazendo algumas colocações práticas. Primeiro, irmãos, o cristianismo é conservador. O cristianismo é conservador. O que é ser conservador? Em termos muito simples, ser conservador é você lutar para preservar instituições ou coisas que fizeram e fazem bem à ordem social. O cristianismo é conservador. Se a família é destruída, toda a ordem social é destruída. Daí é importante nós entendermos esses mandatos. O mandato espiritual, Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Calvino chamava isso de semente da religião. Todo ser humano tem essa relação com o divino, tem essa necessidade religiosa, isso é do ser humano. Então, nesse primeiro mandato, nós temos o dever de adorarmos a Deus. E ele deve perpassar toda a nossa vida.
A adoração a Deus não é apenas no culto, é na forma que nós vivemos para Deus. Seja no nosso comportamento moral, seja com o nosso coração sendo aplicado à sua palavra. Então, vivermos em família é uma manifestação do amor a Deus. Vivermos de forma desobediente à palavra na família é desobediência a Deus. Vamos ver isso num texto, Deuteronômio 6. Esse texto se refere a filhos, mas ele se aplica também ao casamento, tranquilamente. Versículo 4 e 5. Aqui nós temos a confissão pública no versículo 4 do judaísmo, né? O Shema judaico. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O povo judeu deve repetir isso sempre, durante o dia, durante a vida. Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Ou seja, não há outro Deus. Não podemos adorar outro Deus. Mas aí agora, versículo 5 diz o seguinte: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força. Veja que a ideia aqui não é adorar a Deus com todas as partes do nosso corpo. A ideia aqui é adorarmos a Deus com a totalidade do nosso ser. Amarmos a Deus com a totalidade do nosso ser. Então, e veja, Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Essa confissão que Deus é o único Senhor de minha vida deve ser fruto desse amor que eu tenho a Deus, com tudo o que tenho, com tudo o que sou. Mas aí o texto continua. Versículo de número 6. Veja. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. A ideia de coração, nós sabemos, não é a ideia do órgão, mas o centro vital do ser humano, é o coração. Jesus vai dizer: do coração procede-se todas as coisas ruins. Adultério, roubo, assassinato, tudo que não presta na natureza humana procede desse centro do homem, que é o coração. Então, o texto diz: ame a Deus de todo o seu coração. O seu centro de vida deve amar a Deus. Aqui envolve emoções, envolve vida intelectual, envolve vida emocional, vida familiar. Tudo em você que procede do coração deve amar a Deus e deve guardar a sua palavra. Essa palavra que você recebe do Senhor. E aí o verso 7. Tudo no mesmo contexto. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te, ao levantar-te. Também atarás como sinal da tua mão, e te serão por frontal nos olhos. As escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Veja, irmãos. Vou começar a partir do 9. Coloque a lei do Senhor nos umbrais. Alguns dizem que era apenas o versículo 4. Ouve, Israel, o Senhor teu Deus era o único Senhor, que estava dentro daquele recipiente que ficava pendurado na porta. A ideia era o seguinte: estando dentro de casa, a palavra deve governar você. O mandamento que está simbolizado, pendurado na porta, deve governar você, sua família, seu casamento, seus filhos. Ao sair de casa, você sai pela porta, esta palavra também deve governar você. Ela lhe lembra que assim como ela está dentro de um recipiente, deve estar dentro do seu coração. Não deve estar apenas ligada ao seu interior, mas o seu exterior. Então, na tua testa e na palma da tua mão. A palavra que governa a tua mente, governa as tuas ações. Mas veja, o versículo 5 está linkado com tudo que está aqui, mas eu quero aplicá-lo ao versículo 7. Amarás o Senhor teu Deus, tu as inculcarás a teus filhos. Quando não ensino meus filhos na palavra do Senhor, quando não aplico a palavra ao coração deles, à vida deles, aos dilemas, aos problemas, aos sentimentos deles, eu não estou amando a Deus. Quando eu não aplico a palavra do Senhor à minha família, à minha esposa, eu não estou amando a Deus. Trazer para a igreja os filhos é uma bênção. Não é suficiente. Eles precisam de Deus não apenas no domingo, precisam de Deus todos os dias. E esse texto diz, ao levantar, ao deitar, ao caminhar, em todo momento. Pastor, eu não tenho tempo. Tem. Se você levar ele para a escola no carro,
você vai falando da palavra de Deus. Vai buscar, vai falando da palavra de Deus. Vai comer, vai falando da palavra de Deus. No casamento, a mesma coisa. Eu sei que a gente conversa muito sobre boletos, né? Eu acho que é uma conversa que mais um casal conversa sobre boletos. Tem que comprar, tem que comprar, tem que comprar. Me dá uma pane na minha cabeça assim, quando minha esposa já tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso, fazer isso. Aí tem hora que eu desligo, né? Eu desligo, fico lá, só olhando pra ela assim, né? Porque tem uma hora que buga, né? Tem hora que você já não processa mais. Mas você tá me ouvindo, estou. O que foi que eu disse? Eu não me lembro. Você não tá ouvindo, meu Deus, que eu desliguei aqui, que já tava, os fios aqui já tava pipocando tudo aqui, né? Meus irmãos, sabendo do mandato espiritual, do mandato social, do mandato cultural. Cultural é quando saímos, né? Quando trabalhamos. Deixa eu fazer só uma aplicação aqui no cultural. Às vezes nós queremos trabalhar mais para ganhar mais. Isso não necessariamente é pecado. Mas a motivação pode tornar esse ato pecaminoso. Porque se eu quero trabalhar mais para dar mais à minha família, para ter mais conforto, mais e mais e mais, eu não estou entendendo a finalidade do trabalho. Eu posso estar transformando o meu trabalho num ídolo. O Senhor disse, 6 dias trabalharás. É um mandamento para o trabalho. Né? O Senhor não assina embaixo da preguiça. O Senhor disse, tem que trabalhar. Todos têm que trabalhar. Se uma mulher cuida da casa, ela está trabalhando. Muitas vezes mais do que o marido, né? Todos trabalham. 6 dias trabalharás. Mas o 7º é o dia do Senhor. É um mandamento para parar. Parar para descansar e parar para adorar. Deus não pede. Deus ordena. Nós devemos aprender a parar. Nós temos muita dificuldade de parar. E quando nós temos essa dificuldade, a nossa família sofre com isso também. Em uma dessas palestras sobre esse livro, um gestor de uma empresa levantou-se publicamente e disse: eu era CEO de uma empresa importante no Brasil. E eu tinha um voo em 1h30. Eu precisava me locomover de uma cidade para outra. E passei muito tempo procurando a chave do meu carro e não encontrava. E eu comecei a ficar nervoso com aquilo. E coloquei minhas filhas para procurar a chave, minha esposa para procurar a chave. E ninguém achava a chave. E depois de uns 10 minutos de agonia, eu preocupado com o voo, preocupado com a empresa, preocupado com o chefe, preocupado com tudo, preocupado com o negócio que eu tinha que fechar. Eu percebi minha filha mais nova, de 4 anos, sentada na rede, no terraço de casa. Eu perguntei a ela: filha, você não vai ajudar papai? Ela disse: não. E por que você não vai ajudar papai? Ele já se alterou, né? E por que você não vai ajudar papai? Você tem que ser obediente, você tem que ajudar papai. Papai mandou. Ela disse: eu não vou ajudar porque a chave está comigo. E por que você não me disse? Ela disse: porque eu queria que o senhor ficasse comigo em casa, pai. Eu queria que o senhor tivesse mais um tempinho para nós em casa, pai. Filha, mas eu trabalho para dar uma vida melhor a vocês. Papai, eu quero você. E abraçou o pai. Essa história não vai acabar com o final feliz que ele foi lá e se demitiu, né? Não é isso. Mas aquilo causou tão grande perturbação naquele homem que era um crente. Ele disse: meu Deus, eu tô perdendo, eu tô tentando cuidar do meu bem mais precioso, mas está escorrendo pelas minhas mãos. Já teve aquela sensação de você querer fazer uma coisa muito certa, se esforçar para aquilo, mas perceber que está tudo errado? Está tudo errado. Então a gente pode achar que está muito certo fazendo tudo errado. Mas Deus fala conosco, nos apontando o caminho correto. Então, como cristãos, a família é uma pauta importante para nós. Na igreja e fora dela, irmãos. A nossa fé não é privada, a nossa fé é pública. Pública. Segundo lugar, a família é uma instituição divina. Então Cristo reina sobre a família. Como Cristo reina
sobre a igreja. Jesus deve ser Senhor dos senhores da terra. Ele, na verdade, ele é, como diz Apocalipse 1:7, e deve ser Senhor de nossa casa. Mas a pergunta é, ele é invocado em nossa casa? Ele é adorado em nossa casa? Irmãos, quem já experimentou a doçura da adoração no lar? É uma coisa extraordinária. Consoladora, fortalecedora. Você não faz isso, faça. Faça. Terceiro lugar, a vida familiar deve ser respeitada pela própria família. Porque às vezes a gente está em embates ideológicos e políticos com ameaça de fora, né? Que atacam a família. Mas às vezes nós estamos dentro minando a nossa família. E defendendo pautas externas. Há alguns anos, acho que 2017, 2018, eu ouvi uma deputada federal falar com muita ênfase, dando muita importância à família, a uma filosofia política conservadora, não sei o que mais lá, não sei o que mais lá, porque ela tinha que lutar por isso, porque ela contava com os brasileiros conservadores, os cristãos, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Num post seguinte na sua rede social, ela posta um vídeo encontrando-se com seu filho, porque desde então ela foi eleita e fazia, acho que foi em 2019 isso, ela foi eleita e fazia mais de um ano que não tinha nenhum momento com o filho. O filho era uma criança de 10 anos. Ela estava em Brasília, o filho estava no seu estado de origem. Como eu vou lutar pela família abandonando a minha? Então, muitas vezes nós podemos defender a pauta bíblica de uma família saudável, tradicional, como a Bíblia ensina, e estarmos minando a nossa família. Minando. Para eu terminar, eu abri para perguntas. Preciso considerar um último ponto. É que na igreja de Deus não há apenas aquela família bonitinha do papai, da mamãe e dos filhos. Tem o viúvo, tem a viúva, tem o solteiro. Tem o solteiro que está solteiro, não porque quer estar solteiro, é porque não encontrou ninguém piedoso para casar ainda. Né? E a gente precisa lidar com isso de forma bíblica. Às vezes a gente brinca com essas coisas, né? E fere muitas pessoas. Ó, vou arrumar um namorado pra tu, vis. Tu vis aquele que veio no domingo? Eu vou ajeitar ele pra tu, vis. Tu vai casar quando, hein? Rapaz, tem que casar. Vai pra um congresso, vai pra outra igreja. Vai na presbiteriana, vai em outra igreja. Vai na reformada, vai ver alguém, vai. Procura alguém aí. Não tu vai ficar assim, vis. Não. Cuidado é diferente, viu? Se temos solteiros na igreja, por exemplo, que nunca casaram, a família dessas pessoas é a igreja. Os irmãos dela ou dele estão aqui na igreja. As mães estão aqui na igreja. Os pais estão aqui na igreja. Se é aquela irmã que divorciou-se, que o seu casamento acabou, o marido foi embora e ela frequenta a igreja com seus filhos, o padrão de masculinidade para os seus filhos são os homens da igreja. Suas mães estão na igreja. Então as irmãs mais velhas devem tratá-la como filha. Os homens devem atentar para o cuidado desses filhos também. Principalmente se forem homens. Precisam de referência. Na verdade, mulheres também precisam de referência. Então, muitas vezes, o que é que passa desapercebido por nós? Vejam. O trabalho departamental com crianças é uma bênção. Com mulheres é uma bênção. Com homens é uma bênção. Mas nós não precisamos e não devemos parar aí. Como seria bom se as meninas de nossa igreja tivessem um tempo com as senhoras da igreja? Se as adolescentes da igreja que pensam em casar, em estudar, em constituir família, ouvissem num chá de senhoras, os testemunhos de vida das senhoras da igreja, suas experiências e caminhada com Cristo. Como seria bom se nós pegássemos todos os meninos da igreja e juntássemos os homens e fizéssemos um acampamento de homens, para que aqueles meninos aprendam a fazer fogo, assar peixe, assar carne, cortar madeira, levantar uma barraca, matar uma cobra no dente. Não, tô brincando, irmãos. Também já é demais. Porque muitos desses meninos não tiveram uma referência paternal dessa natureza.
ao redor de uma fogueira, lerem a palavra, ouvirem a escritura sendo ensinada de forma direta para a masculinidade deles, levando-os a serem discípulos de Cristo. Aí eu pergunto, isso é algo muito distante, irmão, da nossa condição de fazer? Não é distante. Tudo está próximo. Escute, se você esquecer tudo que eu disse, não esqueça isso. Deus nunca nos mandará fazer algo que não temos condição de fazer pelo seu Espírito, pela sua palavra. Se Ele diz, Ele dá a condição, irmãos. Ele dá a condição. Amém, meus irmãos? Vocês têm alguma pergunta? Alguma colocação? Alguma dúvida? Se tiver, pode levantar a mão aí e falar. Não? Não entenderam tudo ou não entenderam nada, né? Mas eu acho que entenderam. Fui claro, irmãos? Amém, meus irmãos? Que sejamos maridos bíblicos. Masculinidade só é masculinidade se for bíblica. Masculinidade bíblica tem uma redundância. Porque só há verdadeira masculinidade se for bíblica. Feminilidade só é feminilidade se for bíblica. Não precisamos de machismo. Precisamos de masculinidade pautada na Bíblia. Não precisamos de feminismo. Precisamos de feminilidade pautada na Bíblia. Não precisamos de ideologias. Precisamos do Evangelho apenas. Sola a Escritura e tota a Escritura apenas. Não precisamos de mais nada. O Evangelho é suficiente para nos dizer como devemos viver como família. Vamos orar? Quero orar por sua família, o seu casamento, os seus filhos. Senhor, vivemos neste tempo, nesta terra, nesta cidade, que o Senhor nos plantou, nos colocou. O Senhor sabe que, por causa do pecado no mundo, em nosso coração, somos seres humanos quebrados, que enfrentam problemas, dificuldades consigo mesmos, com outros, na vida familiar, vida conjugal, relação conflituosa entre pais e filhos. Há tantos desafios, há tanto a aprender. E podemos até nos desmotivarmos. Tu és o Deus de toda graça, todo favor, de toda misericórdia. Se há aqui, Senhor, casamentos despedaçados, Tu és aquele que coloca o vaso, a roda, e o modela novamente. O restaura absolutamente. E sabemos que isso é por meio da Tua palavra, não é por meio de palestras motivacionais, não é por meio de emoções manipuladas, mas por meio do Evangelho. Cristo é o centro de nossa vida. E por meio de Cristo tudo se ilumina, porque Ele é o sol da justiça, a estrela da manhã, a luz do mundo. Ilumina as nossas trevas, Senhor, as trevas da nossa ignorância, porque nós mesmos podemos não estarmos percebendo e discernindo os nossos erros na nossa família. Revela-nos pelo Teu Evangelho, pela Tua palavra. Como homens, nos ajude a sermos bíblicos, líderes, piedosos, misericordiosos, firmes, mas afetuosos, amorosos, como a Tua palavra ensina, como Tu mesmo és, Senhor. Tu és o modelo perfeito de masculinidade para nós. Que a nossa força não sepulte nossa sensibilidade e amor por nossas esposas e nossos filhos, mas que isso seja algo que caminhe junto em equilíbrio. Ó Senhor, que o desejo profundo do nosso coração seja de aprender aos pés do nosso Mestre, do nosso Salvador, assim como o Senhor preparou uma ceia para os seus discípulos. E como homens, maridos, cuidemos e alimentemos a nossa família. Por aqueles, Senhor, que são solteiros, eu oro também, e que no seio de Tua igreja eles sejam amparados, inseridos, não apenas nos cultos e programações, mas sejam abraçados pelas famílias da igreja.
para que seja família deles também. Isso seja algo normal no seio da congregação, que seja algo vivencial, que seja algo maravilhoso, porque esse é o evangelho sendo aplicado à nossa vida, à nossa igreja, à nossa família, aos nossos corações. Ó Deus, ensina-nos a amar como o Senhor quer que amemos, não de palavras, mas de atos, redimidos pelo poder do evangelho. Peço por minhas irmãs, mulheres, esposas, as que estão viúvas, as que estão solteiras, divorciadas, conduz tuas filhas, Senhor, em sabedoria, graça. Encontrem no Senhor o profundo amparo e alívio para suas lutas e dores. Também encontrem no Senhor direção para a correção de seus pecados. Aquelas viúvas e aquelas sem um marido, com filhos, que o teu Espírito e a tua palavra constantemente revele a essas queridas irmãs que tu, Jesus Cristo, és o seu esposo e cuida delas, e cuida de sua casa, e cuida dos seus filhos. Nunca será desamparada. Mas aquelas que são viúvas e que necessitam da igreja, também que a congregação tenha um olhar especial, amoroso, dedicado, cheio de amor e de graça para com estas pessoas. Assim também homens, viúvos, Senhor, e solteiros na igreja. Peço por nossas crianças, ó Deus, ajuda-nos a ensiná-los a tua palavra profundamente, firmemente, amorosamente, aplicando a tua palavra em cada momento diário de nossa vida familiar. Ajuda-nos a conduzi-los aos pés do Salvador. Ó Senhor, tem misericórdia de nós, para que não impeçamos as crianças de irem ao Senhor. Peço por nossos adolescentes e jovens, ó Senhor, ajuda-nos a comunicar a eles o teu evangelho com poder e com graça. São idades tão conflituosas e cheias de problemas, mas que nós entendamos perfeitamente de que essas mudanças são normais e naturais, mas que não deixemos de amá-los, de perseverarmos em oração por eles, de inserirmos estes jovens e adolescentes na causa do evangelho. Não permita que nos esqueçamos deles, Senhor. Eles também foram comprados por teu sangue. Enfim, Senhor, há tantos motivos para orarmos. Há tantos motivos para apresentarmos nossas famílias. Problemas financeiros, problemas de saúde, o Senhor conhece todos eles. Cremos que o Senhor cuida de nós e que devemos alimentar essa certeza, esta fé que o Senhor nunca nos abandonará. Mas nos ajude também a sermos sempre igreja cuidadora. Igreja que cuida uns dos outros. Assim o apóstolo Paulo nos ensinou. Aconselhando, instruindo, louvando, adorando a Deus. Essa é a nossa oração no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, tudo isso que nós pensamos hoje está nesse livrinho que nós publicamos no começo desse ano, A Família Cristã. Na última vez que estive aqui, no mês passado, eu trouxe alguns, acabaram-se, e tem mais ali na frente. O presbítero Leandro está ali com alguns exemplares. Quem quiser adquirir pode pegar ali na frente. Esse é um livro escrito para a igreja, não é um livro acadêmico, e tem várias diretrizes. Então esse livro tanto se aplica àqueles que vão casar, querem ler sobre o que é casamento, sobre o que é uma vida familiar, sobre o que a Bíblia diz sobre isso, criação de filhos. Então é um texto breve, sintético, objetivo sobre esses assuntos, porque é escrito para a igreja, não é nada exaustivo. Mas também serve para aqueles que estão casados há muito tempo e têm filhos adultos, casados também. Nunca aprendemos tudo que devemos na palavra de Deus. Então sempre temos algo a aprender. Então esse livro também é para essas pessoas. Que o Senhor abençoe vocês, no nome de Jesus.